Olá, pessoal! Mais um episódio do Ponto Cego, programa inovador de justiça para você, condutor. E hoje nós estamos aqui novamente com o Wellington Dias, doutora Suzy Claire, doutora Suzy. Mas o Wellington hoje está um pouquinho diferente. Hoje você está de mamute? Hoje eu estou de mamute. Hoje, na verdade, para quem está me assistindo, obrigado, Maurício, mais uma vez, doutora. É muito legal participar dessa bancada e da gente estar trazendo todas esse assunto polêmico que nós vamos trazer hoje. Mas voltando ao assunto da farda. Mal, isso aqui nada mais é do que realmente a minha farda de motorista de caminhão. Isso aqui, tanto é que você pode ver que ela está judiada, é a faixa refletiva e tudo mais, porque... para quem é motorista de caminhão vai se identificar com isso. Quando a gente chega no cliente, ainda mais se for uma empresa muito grande, ela é bem criteriosa no que se refere à segurança. Então a pessoa chega lá, você entrega os seus documentos, entrega a nota, né? Aí a pessoa que te atende, né, na recepção já fala para você o seguinte, ó, então beleza, já fica preparado que daqui a pouco já vai te chamar. Então já coloca calça, coloca camisa, sapato de segurança, já coloca o colete refletivo, já coloca o capacete, o óculos de segurança, que daqui a pouco eles vão te chamar. Então, para mim não ter que colocar tudo isso, calça jeans, né, camisa, colete e tudo mais, então eu já tinha o meu macacão, que eu já vestia, que já tem a faixa refletiva, não dá para ver aqui, mas na parte das pernas também tem a parte refletiva, e aí depois era só colocar o capacete, colocar o óculos e já ir para dentro. E aí também vira uma farda, para quê? Para a hora que você precisa fazer uma manutenção do veículo. Você coloca o caminhão na rampa, né, na valeta, aí vamos lá regular um freio. Vamos lá regular um freio, você não precisa tirar a roupa, você só pega isso aqui, estou vestindo minha roupa, tá aqui embaixo, né? Então você pega e você veste por cima da roupa, entra debaixo da carreta, regula um freio, vê uma mangueira que está vazando. Até por uma questão de segurança e higiene, né? Higiene também, lógico. Você não vai usar a roupa do dia a dia, né? Porque até a comadre aqui ficava brava, você usava as roupas do dia a dia e chegar lá tudo suja de graxa, aquele roupa, então usava essa daqui. Então por isso que ela tá manchada, tá judiada, porque realmente é o uniforme do mamute, é o uniforme do caminhoneiro. E eu, se der tudo certo, acho que vou ficar vindo com esse aqui mesmo. Ah, que bacana. Eu acho que tem tudo a ver também com o nosso Gostou? assunto. Ficou bom? Né? Ficou bom? Eu acho que é muito bacana. E do outro lado, é claro, doutora Suzy Claire, doutora Suzy, toda chique, toda bem arrumada, como um bom advogado. Sim, tem que estar. Muito bem-vinda novamente, doutora Suzy. Obrigada, Maurício. Obrigada. Estamos aqui de novo, né? É um prazer novamente rever. E vamos agora, né? Conversar um pouco mais sobre a área do trânsito mesmo, né? E nós vamos trazer hoje um tema extremamente importante. Tá atrás dela aí, ó. Até tá atrás dela ali, ó. Radares. Radares. E você, Mamute, hoje eu vou chamar você de Mamute. Não, Mamute. Eu sou você o Mamute para caminhão, eu sou o Mamute. Para motorista de aplicativo, eu sou o Mato Grosso. Mamute, eu vou falar quando você estiver falando de caminhão, eu vou falar de Mamute. Tá então, bom. Mamute, lá da estrada, também existe muito radar. Muito radar. Como é que você, no dia a dia, tinha que lidar com esses radares? Até porque em várias localidades as velocidades são diferentes. Exatamente. Não só diferente, como também o comportamento do terreno, ele influencia muito. Por exemplo, o radar, quando ele está lá para segurar a tua velocidade, porque é um declive, né, uma descida. Então você coloca uma marcha pesada, você não ficar só segurando no freio, porque isso vai comprometer toda a parte de freio do veículo, as campanas, as lonas de freio vai esquentar e possa ser que lá embaixo você não consiga frear, que é isso que acontece na maioria das serras quando, né, a maioria das vezes, não sempre, mas a maioria das vezes, é a maneira com que o motorista estava conduzindo na descida. Mas vamos utilizar o radar, né, se está descendo, está num declive, está lá o radar, né, e se a lei foi cumprida, tem que ter umas placas avisando antes, né, que lá tem um radar. Isso acontece? Às vezes até a placa foi colocada. Mas aí, com o passar do tempo, por alguma razão, ela vezes não... o mato esconde, ou a falta placa... de manutenção. É isso, a placa não está mais lá. E aí, quando você vê, ou você tem que conhecer já a rodovia, já se precaver disso, já conhece o caminho, já é batidão, a gente fala que já é batido, ou então, meu irmão, você junta no freio e pede para Deus para segurar o caminhão. Mas vamos lá, eu conheço a estrada, estou descendo e tudo mais, e está o radar lá. O que acontece? Se é só um radar de velocidade,
se é só de velocidade, então você, né, se você tiver a devida perícia, você consegue botar a marcha necessária, frear o veículo e passar lá na velocidade que está sendo solicitada pelo radar. Só que eu não tenho garantia nenhuma que a velocidade do meu veículo e a velocidade do radar é a mesma, né? Eu sei que aquele veículo que eu estou trabalhando foi aferido, porque todo caminhão ele tem que ser aferido durante 2 anos, no máximo durante 2 anos, o tacógrafo, né? O tacógrafo tem que ser aferido, então eu sei que está aferido. Agora o radar, o equipamento, eu não sei. Eu não sei. Então isso é uma possibilidade. A outra possibilidade também é que tem radares que são semafóricos. Radares semafóricos. Então você entende que o comportamento de um carro pequeno para poder passar um radar semafórico passou. De um ônibus, já um pouco também, não é tão demorado, né, como a carreta, mas tá no intermediário. Agora você imagina uma carreta, né? Uma carreta com... Extremamente longa. Não, então, tem a carreta, a LS, né, que ela tem 16 metros e tudo mais, mas nós temos aí as carretas, os bitrem, que é 18 metros. Né, os 9 eixos, né? Não, tem bitrem 9 eixos também, mas estou dizendo assim, os bitrem que dá 19,80 de comprimento, e nós temos, né, os bitrenzão, que é o que você está falando, né, que é os 9 eixos, que ele chega a 25 metros. 25 metros de carreta. Então você passa o cavalo mecânico, que é um documento, é um veículo, e o cavalo mecânico pode ser autuado. A gente não sabe em que posição que está o radar, se o radar estiver atrás, né, então ele vai pegar só a última carreta. Passa o cavalo mecânico, passa de repente a primeira carreta, mas a última carreta não deu tempo de passar. Está lá a multa. Está lá a auto de infração. Então, radares sempre gerou muita polêmica, até porque a maneira de medição dele é padrão. A maneira com que o radar mede e causa, né, doutora, o auto de infração é padrão. Só que os veículos não são. E esses veículos foram liberados para rodar. Ou seja, a lei é uma só, ou seja, o formato daquele radar é para uma única situação, mas os veículos têm várias situações. Mesmo hoje a tecnologia avançando para isso, mas nós temos observado que existe uma certa displicência em relação ao acompanhamento dessa leitura, dessa dinâmica, né? Essa rodovia passa o quê? Porque tem rodovias específicas que só pode passar truque, tem rodovia específica que só passa no máximo ônibus ou carro pequeno, tem rodovias que são específicas e dá para entender. Mas as rodovias grandes que são liberadas para passar qualquer tipo de veículo, desde uma moto a um 9 eixo, a um bitrenzão como esse, né? E o radar é o mesmo. É o mesmo radar que mede a velocidade de uma moto, né? Mede de uma carreta. Mede de uma carreta. E a moto, ó, passa ali rapidão. E a carreta? Interessante ele falar a questão de rodovia, Maurício, porque assim, até trouxe aqui, isso aqui, Maurício, é metade das defesas de um cliente. Olha que interessante. Um cliente, isso aqui. Metade. Mostra o dobro disso daí Tem. Isso aqui é só a primeira parte, tá? Tá, não vou mostrar o nome dele, mas ó, é de Americana esse aqui. Deixa eu te contar a historinha dele, que ele ficou revoltado e com razão. Esse cliente tem em torno de umas 300 multas, Maurício, e eu vou te explicar o porquê. Ele é displicente? Não. Ele tem uma transportadora. E nessa transportadora, o caminhão vai... Onde que o caminhão tem que ficar quando ele não está rodando? Na transportadora. Óbvio, né? O Elton sabe disso, né? O Elton, você vai com o caminhão, onde você tem que deixar o caminhão? Na transportadora. Ele não vai para cá, até porque dependendo da dimensão do caminhão, não entra dentro da cidade. Rua, né? Não Exato. Entra. E a maioria das transportadoras estão pro lado de fora. É difícil uma transportadora estar dentro da cidade. Quando uma transportadora está dentro da cidade, é que, na verdade, a cidade desenvolveu, cresceu e engoliu a transportadora. Mas nenhum proprietário de transportadora monta uma transportadora dentro do centro da cidade. Por quê? Por conta da operação de entrar com o veículo lá dentro. Da logística em si. É difícil, né? E olha só, aí ele tem uma transportadora há 25 anos, Maurício, no mesmo local, no terreno, os caminhões vão, voltam. E sabe o que aconteceu? Em 2018, criaram uma legislação estadual, que a transportadora dele fica beirando uma rodovia estadual. Criaram uma legislação estadual, não municipal, essa legislação, uma legislação municipal dizendo que ali naquela rodovia é proibido entrar caminhão. E ele já estava com a transportadora. E ele estava com a transportadora há 25 anos.
Tá, então o município criou uma lei. Isso, é uma estrada municipal, tá? É uma rodovia municipal. E olha que injustiça Sim. que a arrecadação da empresa dele é no Município. No município Tá ali. onde ele está. Sim. Os funcionários, desde a copeira, da pessoa que cozinha, desde o guarda, não moradores sei do o quê, município. os Isso. motoristas são do município. No município, E aí, o que o município está fazendo para incentivar o proprietário, o empresário? Tá Multando gerando ele. infração para ele. Sério? Aí colocaram um radar. Aí, como não se contentaram, né? Porque deveria ter multas, colocaram um radar. E esse radar, Maurício, está multando, porque ali na rodovia fala que não pode entrar veículos acima de 10 toneladas. E ele tem uma transportadora. Como é que ele vai fazer? Aqui, isso aqui é metade só das multas, falta outra metade pra gente defender. Então, assim, porque imagine a situação, né? E aí você me pergunta, mas o município não sabia que tinha transportadora lá? Sabia. Inclusive, Maurício, lá nessa mesma rodovia municipal, tinha uma, como se chama? Indústria de cana-de-açúcar, que tem muito em São Paulo. Uma usina. Ou Uma seja, usina. tem que passar caminhão ali de qualquer jeito. Exato, e criou a lei. E a cultura de lá, porque o interior de São Paulo, você sabe, né? Sim. Principalmente a região de Americana, Campinas, Isso. para trás, sentido para quem muito está indo cana-de-açúcar, muito para quem canavial, tá né? indo para São José do Rio Preto, para quem está indo para Isso. Ribeirão ali, naquele sentido de Americana para frente ali, é cana-de-açúcar, é usina, e depois para frente um pouquinho é laranja, muita laranja também. Tem lá. Ali também tem acerola, laranja. tem Isso. tudo, é isso aí. E por quê? E aí você fala assim, mas por que 2018 e só agora estão montando ele através de radar, né? Mas por quê? Porque a tecnologia do radar mudou. Antigamente era só velocidade. Agora os radares que têm operação, eles veem quantos eixos o veículo tem, eles veem também se o veículo está em dia, se está atrasado, se fez alguma conversão, se parou em cima da faixa de pedestre, se ultrapassou o sinal vermelho. Os radares mudou a tecnologia no último ano. Por isso que agora começou a chegar essas multas para ele. Entendeu? E o que a gente fez agora? Nós vamos fazer a defesa. Nós temos uma defesa, porque os radares têm existem motivos técnicos, tanto para você colocar um radar, quanto para você fazer uma proibição. E eu vou te falar, e o pior de tudo, que aí nós fomos estudar as reportagens, por que essa rodovia colocou que não podia passar caminhão? Você não vai acreditar na coisa ridícula, Maurício. É simplesmente porque tem essa rodovia, que ela não é pedagiada, porque ela é municipal, e tem a rodovia estadual, que é pedagiada. Uma forma de arrecadar. Para obrigar o exato, caminhão a passar pela pedagiada. pela pedagiada. Tá, mas esse aí é um ponto que se a gente pegar para se aprofundar, aí tem muita história. Mas vamos pegar um ponto ao qual supostamente está todo mundo certo, a arrecadação está certa, o radar está certo, a sinalização está certa. E aí a pessoa foi autuada ali. O radar está certo, tem placa de sinalização, o radar está certo no sentido do que eu falo assim, o radar está posicionado, né, no lugar que está visível. Tem a placa de comunicação comunicando que o radar tem um radar ali, né, na frente e tudo mais, tal. E a pessoa, ela, passado um determinado tempo, ela chega uma bonita numa cartinha dessa aqui para ela, que também são multas também, tá? Então, são multas, né? Aí chega uma cartinha dessa para ela e fala, mas, pô, chegou a multa para mim. Eu nem lembro desse dia que eu passei ali. Eu nem lembro que eu passei ali. Eu nem lembro se eu passei realmente ali ou não. Aí chega essa multa. E aí, obviamente, chega a multa, e a multa sempre chega atrelada aos pontos e atrelada a um custo, né? Aí perdeu-se a questão educacional. Porque uma vez que esse equipamento está lá, esse equipamento aqui tira de cena o fator educacional, que é o agente de trânsito, que era quando iniciou, né, doutora, os processos das multas. Isso. Era uma pessoa que fazia, lembra quando a doutora falou da história dela de croquis? Então, tudo. É uma pessoa que deveria abordar o Maurício. Maurício, eu estou com um equipamento aqui móvel de medição de velocidade, e lá na frente o senhor passou lá, e foi visualizado lá que o senhor excedeu a velocidade aqui na via. Aí ele vem, ele faz toda a fiscalização dos seus documentos pessoais, né, que é a CNH e tudo mais, faz toda a fiscalização dos documentos do veículo que você está conduzindo, aí ele faz visivelmente uma perícia, né, do veículo, certo? Condições do veículo e tudo mais, certo? E aí, a partir dali, ele te instrui.
Porque o papel do agente de trânsito é trazer a instrução. Por que você não pode correr? Aqui é isso, tem uma escola, tem criança, tem aquilo lá, tem igreja, tem a faculdade, tal. Então, enfim, existia um porquê da multa. Porque a multa, ela realmente era um puxão de orelha que um agente de trânsito te dava, e depois, para você não esquecer, vinha a questão financeira. Mas os equipamentos agora avançaram para isso, né, doutora? Eu ia até fazer uma pergunta a respeito disso. Em off, a gente conversou também sobre o CONTRAN, Isso, né? exato. Que é o órgão maior que regula tudo isso. Isso. Essas mudanças, essas tecnologias novas, estão previstas no CONTRAN? É isso que nós vamos fazer. É isso que ela está aqui. É o ponto cego. É aí que tá, Maurício. Como o Elton Gente, falou, presta atenção, hein? como o Elton falou, o que acontece? A multa, ela tem um caráter educativo, entendeu? Ela não é simplesmente para chegar ali antes, né? Vamos colocar lá nos primeiros códigos de trânsito, ela foi para isso, para educar. Aconteceu isso, você está acima da velocidade, está andando sem cinto. Então, o agente de trânsito, como eu fui treinado, é o seguinte: você vai abordar o cidadão, você vai pegar a documentação, você vai olhar tudo, vai passar para ele. Por exemplo, ele está correndo, ele está com pressa, não está? Para ele. Ele vai ficar uma meia hora com você ali. Nunca mais ele corre. Nunca mais ele corre. É sério, ele vai falar assim: eu vou correr para quê? Alguém me pega, eu vou me atrasar de qualquer jeito? Então, olha só, né? Então, essa era a visão. E convenhamos, multa... doutora, ninguém gosta de levar um puxão de orelha. Não. Não. Ninguém gosta. Eu acho que é trauma lá da infância. Eu, se um guarda me parar e me puxar a orelha, eu falo, meu Deus, é muito mais valioso. Você é especialista. Muito mais valioso do que um papel desse, cara. Muito mais valioso. E só que aí, Maurício, nós entramos em aí nós temos essa questão realmente do Código de Trânsito, a questão da multa, esse caráter. Só que nós entramos em uma outra área agora, que aí o pessoal não gosta de falar, é arrecadação? É arrecadação. Pura. Por quê, Maurício? Eu estava olhando ali, a primeira lombada eletrônica, né, que a gente fala hoje, que é o radar, adivinha onde ele surgiu? Não faço ideia. Onde que foi? São Paulo, porque deve ser São Paulo. Não, lógico que não. E tem pouco tempo. Pouco tempo assim, tem só 20 anos. Sabe onde? Curitiba! Né? Para você que está assistindo a gente em todo o Brasil, nós estamos em Curitiba, tá, gente? Exatamente. Surgiu em Curitiba há 20 anos. E o que aconteceu? Que eles viram? Olha, é um bom negócio. É um excelente negócio. Maurício, por que é um excelente negócio? Muitos desses radares, o custo para implantar eles é baixíssimo. Na verdade, a prefeitura nem paga para implantar um radar, tá? A prefeitura vai lá, contrata uma empresa. Eu acho que esse tema aí vai ser o dia da gente pegar e estrear essa marreta do Thor aí. Tem tudo para ser, porque é polêmico, e eu tenho certeza que muita gente que estiver assistindo a gente vai se incomodar com o que a gente vai falar. Vai se incomodar. Vai. Que é isso que a gente está falando aqui, nós estamos trazendo à tona o ponto cego. O ponto cego. Tá? Só que o que aconteceu? Quando você coloca um radar, Maurício, é preciso ter um estudo técnico. Por que eu vou colocar esse radar aqui? Tem uma escola, tem um hospital, você entendeu? Tem aqui um grande fluxo de pessoas à frente de condomínios, né? Um mercado. Não é? A gente entende agora, tu falou, a via causa muito acidente, né? Declive, declive. Né? Cheio de curvas. A gente até entende. Só que nós vemos radares, Maurício, que não tem ninguém. Não existe ninguém, o radar tá lá. E o pior é que esse radar não tem sinalização. Tá? Porque pela regra, Maurício, além de ter um estudo técnico do porquê que esse radar tá ali, porque assim, isso aqui, tudo que a gente tem aqui são multas de radares, igual esse aqui. Eu te falei desse rapaz aqui. Sim. Qual que foi o estudo técnico que colocou lá? Não, a necessidade, vai porque assim, tem que haver uma provocação. Não basta assim o prefeito de qualquer cidade do Brasil falar assim, eu vou botar um radar ali. Tá, por quê? Tem que ter uma justificativa. Tudo. Nós do nosso meio adulto, né, não tem mais assim, porque sim, porque eu quero, ou porque não. Não existe. Tudo tem que haver uma justificativa. Nós viemos de uma cultura da nossa infância que o pai e a mãe mandavam assim, pega lá pra mim tal coisa. Por quê? Porque eu tô mandando, sou seu pai. Aí acabou. Aí o argumento morreu. Mas depois que a gente é adulto, não tem mais assim, porque eu quero. Por que não? Por quê? Porque existe um estudo técnico. Por que um radar de 40 por hora naquele local? Existe um estudo técnico que ali demonstrou que está vendo, colocando em risco dos animais silvestres, ou da fauna, da flora, ou que há necessidade por conta da demanda de pedestres,
né? Sim. Ou circulação disso, aquilo outro, tudo mais, e aumentou muito o fluxo de veículos aqui, assim. Então alguém vai assinar, né? Engenharia de trânsito que assina por isso, né? Isso. E aí alguém vai assinar tanto isso na rodovia como Como estadual, como dentro da cidade, é. alguém assina e justifica. E essa justificativa também tem parâmetros, né, doutora? Tem parâmetros. Essa justificativa tem que ser baseada no bem para a população. Um exemplo, nós estamos aqui hoje, vamos dizer, no centro de Curitiba. Os radares eram de 60. Passou um tempo, diminuiu para 50. Passou um tempo, diminuiu para 40. Por quê? Alguém foi lá explicar o porquê? O que mudou no centro para que isso acontecesse? Vamos pensar. Fluxo. Não, mas fluxo não é. Porque qual menor a velocidade, o que vai acontecer? Mais engarrafamento. Exatamente. Não tem o porquê diminuir por causa do fluxo. O fluxo aumentou? Mas Isso não é justificativa. Assim, o fluxo é o aumentativo de veículos. Não, mas não é justificativa para diminuir a velocidade. A diminuição da velocidade, se fosse considerar se tivesse risco para o pedestre. Entendeu? Sim. Esse seria uma justificativa. Deixa eu fazer uma outra pergunta. A gente está entrando agora para os radares dentro da cidade. Certo. Isso. A gente estava ainda ali dentro Das rodovias. das Isso. rodovias. Tá. Tem uma situação que eu acho que a gente tem que bater já o martelo. Já senta, vamos lá pra pancada. Atenção, gente. Lá. E quando existe uma rodovia que tem o radar na rodovia e tem as suas ruas que são paralelas à rodovia, Marginais. as marginais, como é que ele pode atuar se não existe número ali? Aí é um outro erro, né, Maurício? Ó, o Porque- ponto cego, galera! Exatamente. Vamos acordar, galera! Desculpa, mas é isso. Não, mas é verdade, É isso aí. porque assim, toda multa de trânsito, segundo tem o Código de Trânsito Brasileiro, a multa, ela tem que ter o código dela para falar se é velocidade, o que é. Toda multa tem um código. Certo. Aí você tem que identificar qual foi o veículo que cometeu aquela infração. Você tem que identificar o condutor, tá? Você identifica o condutor, aí vem a questão da localização e horário. O horário tem que ser identificado e a localização. E o que é localização? Localização, aí nós vamos para uma outra área, que é a área do direito, tá? Não é trânsito. Não é trânsito. Maurício, como que alguém faz para te localizar? Por exemplo, quer te mandar uma correspondência. Qual que é a localização sua? Minha casa, minha rua e meu número da minha casa. Isso, exatamente. O Código de Processo Civil define isso. Que é Código de de processo civil. processo civil. Então, não Isso. tem nada a ver com trânsito. Não tem a ver tem com a ver com trânsito. Contran. Não Não, tem a ver o com local Senatran. certo. Não, tem que ter o local certo. Que a multa de trânsito fala local certo. E o local certo, quem define é o Código de Processo Civil. É Então, ele que o Código define. de processo civil define Sim. porque vai entrar essa parada aqui do administrativo. Que nem aqui. Essas cartas que tá Isso. aqui, todas têm um endereço. Exato. Entendi. E a multa tem que ter endereço. Ah, Se você cometeu uma infração, onde você cometeu? entendeu? Tem uma pancada. Eu cometeu na rua tal, por exemplo. Aqui, o que a gente tem de A linha esquina verde. aqui? Não, vamos na linha ali, verde, É. que depois nós vamos pegar essa polêmica depois Isso. também. Que essa quem quer dar a marretada sou eu. Ah. O pessoal. Não vamos entrar para esse hoje, não é hoje. Vamos para frente. É. Para frente. Os agentes de trânsito, e aí eu repito, nenhum agente de trânsito faz aquilo porque ele quer, ele faz porque ele é mandado. Mandado. Existe uma ordem que determinou que ele fica lá no meio do canteiro central da linha verde, e aí ele fica lá. E aí ele para quem? Estabeleceu que naquele dia, por alguma razão, alguém mandou pegar só os motociclistas, só os motoboy. Não acontece isso, Acontece não? Principalmente muito. final de semana, né? Sim. Aí tá lá o agente de trânsito, em cima do canteiro da linha verde, com um cruzamento com uma avenida de grande fluxo, né? Não vou nem citar nenhum nome, porque tem várias de grande fluxo que cruza a linha verde, não é isso? Isso. Aí ele tá no meio do canteiro, aí coloca 3, 4 guinchos lá, não é isso? E aí o agente de trânsito vai metendo, vai fazendo autuação. Aí se por acaso chega ali e acontece de ver alguma situação que é necessária fazer a locomoção do veículo. Ele já pega as motos, que também já dá mais outra marretada, porque pega um monte de moto para pôr num guincho só. Ó, Isso nossos também não amigos pode. aí, ó, que são É. motociclistas, motoqueiros. Motoboy, a gente tá falando isso aí pessoal. pra vocês, Isso. motoboy. Aí pega nesse canteiro central e eles fazem um auto de infração e leva a moto dessa galera embora. E aí vem com isso que a doutora tá falando. Doutora, onde que é o endereço da linha verde? No meio do canteiro, cruzando com uma avenida. Entende que aí nós temos o quê? A administração criou uma lei, não é? Porque a lei quem criou foi o Estado. Sim. Né? Os senadores, os deputados federais criou uma lei que todos nós seguimos. Não é isso? Por exemplo, se alguém está te devendo e você manda alguém cobrar, você entra com processo na justiça.
né? Contra essa pessoa, cobrando essa pessoa. Você vai colocar. Aí o juiz fala, qual que é o endereço dela? Ah, ela mora na linha verde, esquina com... Como é que chama lá, que vem do Boqueirão, aquela principal ali? Vamos colocar aquela. Marechal Floriano Peixoto. Marechal Floriano Peixoto, mas ali não passa, para, não não. passa. Ali não para, passa por cima. Não, indo. Não. Mas tem a Santa Bernadette. A Santa Bernadette é aquela uma que vai também, que ela é paralela à Avenida das Torres ali. Anne Frank? Anne Frank. Frank. Isso. Não, vamos colocar então linha verde com a Anne Frank. Coloca você, Maurício, isso. Onde que é aqui? Fala pro juiz, né? Fala pro juiz. Tá na Anne Frank com a linha verde. Chega ali e fala assim, não, a pessoa que me deve, excelência, tá na linha verde com a Anne Frank. O juiz vai olhar pra tua cara e falar, vou indeferir? Por quê? Isso aqui não é um local certo. E o Código de Trânsito define no local certo. Então, no E caso, qual que é o local certo? todas essas infrações, esses autos de infrações que foram feitos Isso. ali naquele local, porque o auto de infração ele tem que ser feito onde está sendo feita a operação. Isso, A assim. operação está sendo feita. Isso. Se a operação está sendo feita no Isso. canteiro central da linha verde com a Anne Frank, Sim. então é ali que ele cometeu o auto de infração? Não, ele não pode cometer. O local Não, é mas- certo. Mas teoricamente é o que está acontecendo. Mas assim, Sim, eu entendo isso, mas assim, é isso que a gente fala que E olha, não saímos tem... fora do radar já. É. Já não estamos nem no radar. Não, mais. não estamos nem no radar. Mas assim, por que a gente tá falando assim? Porque É. o radar, igual ontem mesmo, a gente foi num local que fala que o radar tava num local, lembra? Isso. Que era, como é que é? Nós Rua podemos Mina falar do de um Ouro. radar móvel. O policial pode Mina estar no radar móvel nessa Isso, esquina. aí ele coloca o quilômetro, mas é que tá. A PRF já previu isso. Tem multas da PRF que são precisas, Maurício. É quilômetro tal, rodovia tal, quilômetro tal, Mais 600. tantos, é mais 600 metros, ou eles colocam, o que Entendi. é a localização? A questão ali da longitude longitude e latitude. Isso, isso. travou a língua. Então ele coloca, porque aí é um local preciso. Entendi. Você entendeu? Aí, ok, né? O local tá preciso. Mas essas questões de esquina, ontem mesmo a gente foi atrás de um radar, Mina de Ouro próximo, olha só, Ao a localização do radar. Mina de Ouro próximo ao número 769. Não existe próximo! Não existe Tem que ser próximo. preciso, né? Ou é 769 e tem um terreno na frente. O terreno Aquele terreno na frente. tem número. Terreno baldio. Mas ele tem Mas número, ele tem ele tem número, escritura. ele tem escritura. Ele tem número. Então o que acontece? Também é anulado, Não, porque não existe Porque próximo. houve uma falha no auto de infração. Isso, Não, mas aí, exatamente. e fora que não é nem por isso que a gente foi lá. É. Não é nem por isso que a gente foi lá. A gente foi lá por isso aqui mesmo, a gente foi lá para a questão do radar. Do radar. O que acontece? Aí a gente tava comentando a questão de radar. Voltando ao radar, porque tem muita coisa pra gente conversar, senão a Deus. gente foge do foco. A gente vai longe. Isso. O radar, ele foi instituído e tem toda uma legislação. Porque assim, Maurício, nós somos pessoas, somos cidadãos. Então nós podemos fazer o que a lei não proíbe. O que a lei não proíbe É permitido pra gente fazer. Entendeu? Agora, a administração pública, que é Estado, que é Detran, prefeituras, agentes públicos, todos eles só podem fazer o que a lei permite. É o contrário. E a não lei pode errar, permite, e não pode. pode E a lei permite dentro de muitos padrões. Então, o que acontece? Igual para ter uma infração de trânsito, igual eu falei, eu trabalhei, ia fazer uma multa. Não é do jeito que eu quero. Não é. Existe um manual brasileiro de fiscalização de trânsito. E eu tenho que fazer igual esse manual manda. É um Você rito, entendeu? né? É um rito, exatamente, é um rito. Se eu não fizer daquela forma, aí nós entramos na área do direito administrativo, que é aquilo que eu te falei que aí foi me falado lá atrás, que se eu errasse isso, o agente público responde, né? E esse auto de infração ele é considerado nulo. Independente Entendeu? independente do posicionamento do motorista. Isso. O que ela está passando, É. que aí eu tiro um pouco do juridiquês e trago para o nosso popular, o que ela está passando é o seguinte, independente do posicionamento do condutor, se ele fez certo ou fez errado, o auto de infração está errado porque todo o processo administrativo está errado. Então, quando, por exemplo, a gente defende um condutor, não significa que nós estamos dizendo que ele é inocente. Nós não estamos dizendo que ele é inocente. É que, pelo contrário, ele está sendo acusado de forma errada. E um erro não justifica o outro. Entendeu? Quer ver? Entendi. É a mesma coisa de falar Na assim. realidade, desculpe cortar, doutora, mas o motorista, como vocês acabaram de falar, ele pode ter
uma pontuação específica que ele pode errar. Sim. Exatamente. Agora, me corrija se eu estiver errado, o nome é fé pública, não é isso? O agente de trânsito ele não pode errar por questões de fé pública. Exatamente. Maurício, a gente costuma dizer que um erro não justifica o outro, tá? Então, é a mesma coisa de um filho errar com um pai, né? Ou com uma mãe, e a mãe e o pai ir lá espancar o filho. Uma coisa não justifica o outro. Sim, Você entendeu? com certeza. Então, é isso que acontece também na questão do trânsito. Então, por mais que o motorista esteja errado, por mais que ele tenha feito as coisas erradas, existe uma maneira correta de punição. Existe uma maneira que deve ser respeitada. E levando em consideração a educação, né, doutor? Levando em consideração a educação do trânsito também, as informações que foi passada para ele. E para a gente não perder muito ainda ao foco do radar, eu quero até te mostrar aqui depois. Depois não, já fica à vontade. O que é isso aqui? Aqui já se inicia toda essa questão que ela está se levantando. Aqui nós temos aqui certificados de verificação que eu quero passar para vocês. Inclusive esse aqui é o que ela estava citando agora há pouco. A avenida é a Estrada da Mina de Ouro, próximo ao 769. Mas não é nem essa questão do endereço que nós estamos discutindo também. Que também está errado, né, doutora? Está errado. Mas olha aqui, ó. Tô vendo aqui. Isso, a gente fez questão de marcar. Validade da verificação, dia 21/9. Nós estamos no dia 26. Vocês foram lá para verificar isso. Vamos lá. E fomos verificando que o equipamento está lá. E está funcionando montando. bonitinho e tudo mais. Assim, é como esse equipamento em específico, ele não tem nenhuma sinalização que ele está operante ou inoperante, ele só está compondo o lugar dele lá. Entendeu? Mas acredita-se que ele esteja desenvolvendo um trabalho normal. Porque como é que vocês chegaram até lá? Por conta disso aqui. Então alguém tá. levou a multa lá. Não só recentemente, como continuamente. Né? Entendi. Inclusive já. Não, mas tem também, né? Multas recentes de lá também, né? Que a gente Tem imprimir, multas né? recentes A gente de teve lá. multas recentes de lá também, posterior a isso aqui. Então, o que acontece? Um equipamento desse também, para ser colocado, também tem que ser justificado. Exato. E para ser tirado, também tem que ser justificado. Entendo. Certo? E nesse caso aqui, essa as multas manutenção. dentro desse período aqui, se está fora da validade, essas infrações vão ser anuladas. Exatamente. O que acontece? Todo radar, para ele ser colocado, igual a gente estava conversando, existem alguns requisitos para que ele seja colocado naquele local. Então, é um estudo técnico. Dentro dessa viabilidade técnica, vai saber o porquê que esse radar é colocado. Ele, mesmo depois que ele é instalado, existem algumas coisas que tem que ter, alguns critérios que tem que ter próximo a ele. Por exemplo, placa de sinalização. A via tem que informar que existe sinalização eletrônica, tá? E precisa informar também, antes do radar, olha que interessante, Maurício, se a velocidade do radar, né, se ali ele coloca que é abaixo de 80 por hora, tá? Então eu tenho que ter uma placa informando a velocidade entre 100 e 300 metros antes do radar. Fala, ó, a velocidade dessa via aqui é 60 por hora. Então entre 100 e 300 metros, eu vou saber que existe um radar. Mas essa via municipal também. Tudo, municipal, estadual, tudo que for abaixo federal, de 80. tudo que é abaixo de 80 tem que ter uma placa de sinalização próximo ao radar. Ela tem que ficar o mais distante 300 metros Isso. ou no mínimo 100 metros ele tem que antecedendo ficar, o radar. Ele tem que ficar nessa faixa. Entre 300 e 100 metros vai ter uma placa. E no radar informando. também não tem que ter uma placa no radar? Não, no radar não é preciso Não precisa ter. mais. Não, a lei fala que tem que ser só antes. No radar não precisa. Não precisa. Não precisa, Entendi. tá? E naqueles radares que a velocidade é igual ou acima de 80. Esses aí tem que ter uma placa entre 300 metros e 500 metros antes do radar. Ou seja, a distância tá? de 500 metros e Isso. a mínima distância de 300 metros. metros. Isso seria em informando- rodovias. Rodovias, né? Por quê? Porque ali existe um radar de 80 por hora ou até um superior. Então, os radares acima de 80 para cima é dessa Me forma. vem a cabeça agora aqui a Bandeirantes, que chega até 120. Chega até 120 não, a velocidade máxima é 120 Isso, por e hora. tem radares Também a lá. Maricovas Tem lá, radares. né? Que é Tem radares. Isso mesmo. Como que é o nome daquela? Maricovas é Não, mas é Rodonel, né? Rodonel é 100 por hora. É 100 por hora, Para né? carro pequeno, né? Para Isso. veículo. Para caminhão é 80 por hora. Mas eu já passei a 120 lá. Né? Para automóvel é 100. Para caminhão É bom 80. você falar isso, Maurício, porque as pessoas têm um conceito errado também, sabe? Fala assim, o radar é 10%. Não. O radar, ele considera, existe uma velocidade assim, um exemplo. O radar é de 40 por hora. Você pode passar, para não gerar multa, existe um limite ali que o Inmetro coloca, que é no máximo 47. Então, se você passou 47 km, a lei fala que ele tem que desconsiderar, né, 7,
e aí entra em 40. Então, você estaria na margem de erro do equipamento. Se você passou a 48, tá 48, mas vem 41, já recebe a multa. Então, Ponto cego. e é 7 Ponto km. Ponto cego. É 120, igual ele falou. É 120, então 10%? Não. É 127, você tá no 120. Se você passou 128, é 121, já vem cometeu a a infração. multa. Exatamente. E outra coisa que é importante levar em consideração, porque a gente trata muito isso também, na verdade, eu não trato isso porque eu não sou o solucionador. Quem soluciona é ela com a equipe dela. Eu sou quem está acolhendo os motoristas. Porque como eu sou motorista, né? Eu acolho essa galera, converso, troco ideia, tiro um pouco do juridiquês para poder explicar como é que a gente funciona e tudo mais. É necessário também entender que, baseando-se naquilo que foi medido ali, né? No que foi medido ali, o auto de infração é feito. Não é um auto de infração assim, o radar é 40 por hora, se eu passar 47, já é o auto de infração. É um auto de infração. Sim. Se eu passar a 80, já é um outro auto de infração, com outro valor financeiro e outra penalidade, né, doutora? Exatamente. Para cada velocidade, é um tipo de infração. Por exemplo, o radar é de 40, a pessoa vai até 20%, ou seja, 40 mais 20%, 48. Né? É uma multa de 4 pontos, R$130. Aí vamos dizer que ela passa a 50. Né? Se ela passou, vamos dizer, 49, aí tem acima de 20%. De 20% é 50%. Então, se ela passou de 49 até 60 por hora, aí já é uma infração ali que é de quase R$300 e 5 pontos na CNH. Você viu como é que é, né? Aí, se ela passou acima, ela pegou 61 para cima, aí já é uma multa que dá suspensão da CNH e uma multa no valor de R$880. Uma única multa pode suspender. Pode suspender. Uma única multa. Agora, olha que coisa louca. Para não falar outra coisa, é hora de dar uma marretada. Não, dá opção. Veja bem, a gente observou que está vencido, como é que chama aqui? Certificado de verificação, certo? Esse certificado de verificação aqui significa o quê? Que aquele equipamento está exposto ao sol, está exposto à chuva, está exposto à exposição da energia, da queda de energia, sobe energia, volta energia. A própria radiação do sol. Cara, você não acordou de manhã um dia, foi ligar a luz e a sua luz não acendeu? Você não foi uma hora ligar a televisão não funcionou? É um equipamento eletrônico, o celular. A gente não leva direto lá para conserto e não caiu, não quebrou a tela, não tricou nada. Simplesmente ele não quis funcionar. Não quis funcionar. Por quê? É um equipamento, é uma máquina. E as máquinas falham. As máquinas quebram. Voltando ao assunto. Tá lá. Isso aqui ele foi aferido pela última vez. Tá aqui nesse documento verificado em 22/9/2023. Conforme a regulamentação aplicável sendo aprovado. A validade da verificação dele deveria ter sido feita no dia 21/9. Qual que é a garantia que esse equipamento está aferindo as velocidades? Tá? Para as pessoas que moram ali naquela rua que tem um radar desse, que passa rotineiramente ali na velocidade, ela se baseia no quê? Ela se baseia no velocímetro do veículo. Porque esse radar aqui, ele não é igual esse. Ele não apresenta a velocidade que você passou. Ele só está lá, o radar só está informando lá que você tem que passar a 40 por hora e ponto. Vamos supor, e essa primícia ela é válida, né, doutora? Exato. Vamos supor que o cara está passando, ele mora ali e esse equipamento já tem um bom tempo que ele já está desaferido, que ele está desregulado, porque senão, se não houvesse essa possibilidade, não haveria necessidade dele ser aferido anualmente, não é isso? Na verdade, foi feito estudos, né? Não só no Brasil, falando quanto tempo... Da validade dele. Quanto tempo um equipamento desse seria útil. Igual você falou, sol, chuva, vento, tempestade, tal. Qual que é o tempo? Ou depredação mesmo, alguém bateu, alguém trombou, alguém fez alguma coisa? Vamos levar em consideração os nossos aparelhos eletrônicos quando a gente compra? Quanto tempo que mais ou menos é a garantia? Nossa, é um ano. Estourando, né? Tem o equipamento eletrônico que é 6 meses. Não está exposto ao sol e à chuva. Não, tem equipamento que é 3 meses, tá, Maurício? Tem equipamento que é 30 dias. Vamos colocar esse aí que está na chuva e no sol todo dia. Aí tem um vizinho lá, que ele mora justamente próximo ali à estrada da Mina de Ouro, e ele tem que passar ali todo dia para levar o filho na escola buscar. Sim. Todo dia. Então ele está acostumado com esse radar, ele está acostumado com a velocidade. Vocês podem estar assistindo a gente agora. Isso, ele está acostumado o tempo que ele leva para sair da casa dele para ir levar o filho na escola e buscar, ele já sabe
sabe tudo. Ele já está acostumado, só que tem um fator que ele não está sabendo. Que na trajetória dele, quem que alterou? O aparelho. O aparelho ficou descalibrado. E aconteceu? Pode ter acontecido. É provável? É muito provável, que se não fosse provável, não haveria necessidade de todo ano eles fazer lá. Isso. Aí o que acontece? Esse equipamento, ele passou a 40 por hora e foi reconhecido só como, vamos botar aí o mínimo, 20%? É, 20%. Então tá, 20%, quanto que seria a multa para ele? Vamos dizer que vamos considerar ali que ele passou a 53, tá. Aí menos 7, vai ficar 46. Isso. 47, 45. 46, né? Tá. Ele passou a 53, desconta 7, ficou 46. Se ficou 46, isso significa que ele cometeu já uma infração, né? De até 20%, 134 pontos na CNH dele. Isso, na verdade, quem aferiu foi o equipamento. Exato. Ele passou lá no carrinho dele bonitinho, 40 por hora. Um pouquinho antes, porque todo mundo passa com a margem de erro. Ninguém passa 40 no radar de 40. Mas o radar pegou... Mas o radar, ele estabeleceu que passou a 53. 53, Isso. tá. Aí, vamos pegar mais para frente, porque quem está desregulado pode estar desregulado de qualquer forma. Eu mesmo já passei em radar, que ele marcou 120 e pouco, e eu passando a 40 por hora. Em Ponta Grossa, vamos pegar Ponta Grossa. Quem passa na rodovia de Ponta Grossa para ir para o sentido norte que vai passar pela rodovia na 277, sentido norte do estado, já deve ter passado por aqueles radares, eles estavam todos descalibrados. A vantagem é que as autuações não chegaram lá. Não chegaram, era a rodovia federal e não chegaram. E tal, até trocaram os radares, trocaram. Agora é um outro equipamento que está lá. Então vamos supor que esse radar aqui, ele não considera o 53. Vamos supor que ele considera 80, 90. E aí o senhorzinho recebeu... Conforme a doutora falou. Suspendeu a carteira. E para ele passou certinho. Não, e isso a contar que está suspendendo a carteira dele todos os dias, porque ele passa todos os dias para levar essa criança na escola e trazer. Então ele tá, toda vez que ele está indo, porque o radar é outro na vinda, né? Então, toda vez que ele está indo para a escola, ele passa por esse radar, ele está tendo uma multa de 80, 70 por hora, sei lá. 70 por hora já dá suspensão. Lógico, acima de 60 já dá. Então, aí ele já está tendo, desde o dia 21, que dia que foi dia 21? Que dia da semana foi? Alguém lembra? Dia 21? Foi uma segunda-feira, terça-feira? Eu acho que foi uma terça-feira. Uma terça-feira, né? Então, terça-feira, ele tomou uma autosuspensiva. Quarta-feira, uma autosuspensiva. Quinta-feira, uma autosuspensiva. E assim vai como? Assim vai até o dia de alguém aferir lá. Alguém aferir lá e ver que o radar está errado. Isso pode prejudicar mais do que uma suspensão. Não, aí vamos dizer o seguinte. Vira cassação, pode caçar a carteira dele. Pode, porque excesso de multa, suspensão, né, doutora? E excesso de suspensão, cassação. Ó, vamos dizer o seguinte: é que nós temos esse documento que ele está sem aferição, que a última dele foi dia 21, certo? Maurício, o que me garante que amanhã eles não vão fazer a aferição desse radar e vão colocar que ele estava ferido desde o dia 21? Tem sentido. Você entendeu? Eu não tenho nada. A gente tem esse documento aqui, que não sei o quê, do site, tem o QR Code, tudo ali certinho. Temos tudo aqui. Nós temos ali. Mas se eles não colocaram, se eles não fizeram a aferição, essas pessoas estão ali que estão passando, estão levando multa, porque não sabem como que tá. E aí chega mais depois alguém fala, puxa, errei, não, e nós estamos falando de uma situação. Olha quantas nós temos aqui. Aí chega lá e fala alguém, um funcionário, porque a gente tá falando, Sim, Maurício, agora. E outra, esses radares é de empresa privada. Isso. São concessão pública, mas fazem um serviço público, mas são de empresa privada. Vamos fazer o seguinte, amanhã vamos dizer que a pessoa que foi contratada da empresa falar, putz, eu esqueci esses radares aqui, e agora? Né? Você mandar embora? Não posso, eu tenho família para sustentar, já tô na empresa há quantos anos, vou aqui, ó, resolver aqui, papapá, e coloca a partir do dia 21. Pronto. Quem tem esses documentos impressos, olha, maravilha. Nós estamos julgando alguém, não estamos julgando ninguém, nós estamos acusando ninguém. Nós estamos colocando as probabilidades, as possibilidades, porque tudo isso é possível. E quem deveria, doutora, quem deveria cuidar disso para que essas margens não acontecessem? Isso? Quem deveria cuidar dessa questão do trânsito, né, seria no municipal a Secretaria de Mobilidade Urbana, né? Secretaria Municipal de Trânsito. São eles que deveriam, em vez da gente estar vendo isso aqui, é a obrigação deles olharem isso não estão e fazendo colocar... porque tem custo isso para eles? Não é uma empresa particular? Então, aí é que tá. A gente não sabe o porquê disso. Por que esses radares estão assim?
Maurício, não tem explicação. Porque, assim, se existe um radar, porque, assim, gera uma insegurança na população. Lógico que gera. Eu levei o tanto de multiradar. O que a gente faz? Aí, os nossos clientes, quando nos contratam, eles têm essa assessoria, a gente vai ver o radar, a gente verifica as últimas que houve também, as últimas aferições, porque, assim, igual eu te falei, nada impede que vá lá atrás, né, e coloque, né, fala, não, então a gente acompanha isso, estudo Vocês técnico. Vocês são especialistas. Isso, nós. Vocês estão sempre acompanhando isso diariamente. Exato, e a maioria da população, como é que sabe? Levei essa multa, eu vou pagar. E às vezes não tem nem noção do que está acontecendo. Então, por isso que a gente fala, gente, é muito sério quando a pessoa recebe uma multa na casa dela. Ela acha que é simplesmente pagar e resolver. E não é, Maurício, não é. Uma multa, ela não é só pagar. Uma multa significa pagar que não resolve. Não resolve. E uma multa, sabe o que significa? Que o Estado, o Detran, a Prefeitura, fala Estado porque é um ente público. O ente público está te processando. Processo. É um processo. Mas não vamos entrar nisso hoje, porque senão a gente vai à noite. Não, aqui. mas eu estou explicando por isso. A gente ter mais um episódio vamos fazer isso, nós vamos falar. Porque eu pensei que fosse um tributo, um imposto. Não é. Assim. É um processo. É um processo. Então, por isso que é necessário ter provas. É por isso que é necessário com que a pessoa olhe e veja realmente, porque já chegou muito cliente para mim e falar: mas, doutor, eu não passei nessa velocidade nessa rua. Eu não passei Deixa eu só fazer também maneira. mais um ganchinho aqui. E tem aqueles que fala assim, mas é só andar certinho que não é multado. Tem alguns motoristas, alguns condutores, que infelizmente as pessoas, elas se comportam de várias maneiras. E tem uma pessoa, nós estamos em 3 aqui, você foi multado e eu não fui. É só andar certinho, respeitar as leis de trânsito que não é multado. É assim que funciona? Não é assim. Não é assim que funciona. Assim. É o que o ponto cego quer trazer, é isso. É mostrar que mesmo estando andando certinho, seu carro com os documentos em dia, a manutenção em dia, com os documentos, sua habilitação em dia, tudo certinho. Nós, condutores, nós somos vítimas de um sistema. Nós somos vítimas de um sistema. E não estou colocando aqui papel de vitimismo, não é vitimismo. Eu estou colocando a realidade. Nós temos papéis aqui que comprovam isso. E o que significa que nós somos vítimas de um sistema? É que está todo mundo acostumado já a viver disso. Isso. Acostumado a receber uma carta, acostumado a pagar e acostumado a passar por isso, porque já se tornou, já faz parte do cultural. E aí chega as campanhas, né? Que cada mês é uma cor. Né? Cor isso, cor aquilo outro, e a gente respeita todas essas campanhas. Só que relacionado ao trânsito, como a gente tem conhecimento com profundidade, né, doutora? Sim. Infelizmente, o que eu vou falar aqui é uma pancada. Pode bater. Mas o maio amarelo, ele é cortina, cara. Ele é cortina, só para esconder. O maio amarelo não tem nenhuma função nenhuma, a não ser trazer a culpabilidade sobre o condutor. Ele quer trazer, porque você, motorista imprudente, você não fez isso, você aquilo outro, o trânsito vamos dirigir com mais segurança, no trânsito vamos... Sempre colocando a culpa no condutor. Peraí, mas esse condutor, ele teve um CPF um dia, né, doutora? Exato. E esse CPF, ele chegou numa escola, numa empresa, que é credenciado ao Detran, não é isso? E aí, essa é a pessoa que tinha um CPF, ela foi instruída nessa escola, e essa escola instruiu esse CPF, e depois colocou essa pessoa para ser avaliada pelo Detran. Porque a autoescola não aprova ninguém também. A autoescola não aprova ninguém, né, doutora? Quem aprova é o próprio Detran. Quem aprova é o Detran. Que o Detran é o órgão responsável por todas as documentações e verificações do veículo e também é o responsável também de transformar um CPF num registro de CNH, que é isso que a gente precisa entender. Então, isso é uma concessão, né? O Detran, ele te concede esse documento isso. e pode te tomar. Pode tomar, exatamente. Aí tá, quer dizer que a pessoa com CPF tem dinheiro, vai lá, paga uma autoescola, a autoescola é melhor para ela, vai lá, tira a carteira, né, vai lá e consegue, vai ser aprovada pelo sistema, né, vai ser avaliada pelos avaliadores, né, os examinadores do Detran, e esses examinadores vão lá e dar a CNH. Aí se essa pessoa comete imprudência, se essa pessoa comete imperícia, se essa pessoa realmente ela surta, porque as pessoas podem surtar, ainda mais depois de uma pandemia, né, depois das situações, questões de tudo. Se essa pessoa aí quem que é a culpa? Dela. Não, mas é só dela. Será que é só dela? Tem porquê, Será que né? é só dela?
Não é só dela. Ela fez aquilo que foi ensinado para ela. Foi o que foi permitido. Ou que foi permitido. O que foi permitido. Exato. E quanto tempo que está sendo reciclado? Quanto tempo que essa pessoa está tendo um contato com alguém educacional para instruir? Olha, Maurício, vou te autuar aqui porque você está excedendo a velocidade. Olha, Maurício, eu vou te autuar aqui porque você está estacionando de forma incorreta. Olha, eu vou te autuar aqui porque você fez uma conversão para um lado que não deveria, e o motivo que eu estou te autuando, e essa conversão não deveria entrar aqui, porque se você entrar aqui, você vai dar de frente com o fluxo que vem de lá para cá. E esse fluxo que vem de lá para cá vai bater um no carro de frente com o outro, vai matar o pessoal. Quanto tempo faz que esse condutor não tem um contato com alguma pessoa física que instrua ele? Não, só chega cartinha e cartinha para ele. Mas deixa eu chega fazer. esse Então, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Até vou deixar aí, Maurício, pro pessoal que está ouvindo aí. Presta atenção, galera. Quanto que é o licenciamento aqui no Paraná? Só licenciamento? Eu acho que é 89. É, menos de R$100. Acho que é R$89. É, muito Tá. barato. Você tem carro, né? Tem. Quanto tempo já? Há bastante tempo. Quando Eu foi tirei a minha última? CNH em 88. Nossa! Não, é tempo. Agora eu vou te perguntar, A dele ainda quando era foi? dos Flintstones ainda, né? Com as perninhas ainda. É. Ô, Fred! É lá. Meu Deus. Maurício, quando foi a última vez que você pagou R$89 de licenciamento? Só isso para licenciar o seu carro. Sem multa, sem nada. Ah, faz tempo. Sempre aparece alguma novidade. Eu mesmo, esse último agora, tive que pagar 2 multas. Mas eu tô te falando, porque a maioria das pessoas que eu converso, o E eu não licenciamento é conhecia vocês, senão eu 89. tinha resolvido isso. É, exato, mas ó, o licenciamento é 89, chega para pagar 1.000, 2.000, 3.000, 600, 700 reais. Por quê? Ah, do que é? Essa multa... Aí chega, mas eu nem sabia que tinha essa multa. Ah, e um Eu nem detalhe, vi. eles não deixam a gente licenciar se não pagar Não multa. não deixa. Não, e assim, a Você pessoa não entende tem... que se você parar para observar dessa ótica, e aí ela não tem permissão de fazer isso porque ela é jurista e ela sabe os termos corretos de falar. Eu sou chucrão, posso falar. Você entende que a gente acaba entendendo que cada motorista acaba sendo realmente um cliente? Sim. Ele é um cliente, cara. Cada condutor é um cliente do sistema. E é um cliente recorrente. Porque eu mesmo tenho habilitação 10 anos mais nova que a sua, a minha é de 98. Eu não consigo enumerar o tanto de multas que eu já tomei. Agora eu consigo enumerar o tanto de abordagem. Ah, Eu sim. consigo. Eu posso E olha que garantir lá para você. atrás, mesmo lá atrás, quando você nem tinha carteira, era difícil isso acontecer. Então, eu posso enumerar quantas vezes eu fui abordado. De 98 para cá, são 20 e poucos anos, 25, 26 anos, se eu salvo engano. Eu fui abordado 3 vezes. Ou seja, E cabe numa mão. Eu já rodei praticamente esse país todo, eu não sei colocar quilometragem, quanto que eu já rodei. Tanto rodovias como cidades e tudo mais. Eu fui abordado 3 vezes. Paguei só 3 multas? Putz, eu paguei muito. Não, mas assim... Eu aprendi- Tanto é que eu tudo isso aprendi o aconteceu quê? graças a você. E eu aprendi o quê? Não, e eu vou te falar outra coisa, Ah, Maurício, pelo mas amor isso de aí é Deus. para um outro episódio, né? Que senão fica muito longo. Existe uma previsão, todo prefeito, governador, presidente, quando ele assume um país, um estado, um município, existe uma previsão do quanto que ele vai arrecadar no próximo ano com multas. Ou seja, ele já conta com esse dinheiro. Então eu quero fazer uma pergunta para Ah. vocês. Talvez até, não sei como é que está o tempo, É. para a gente ou finalizar ou ser mais uma Fica no pergunta gancho, aqui. então. Fica no Fica no gancho. gancho. Não, gancho. isso. Se a multa ou se o radar nasceu com o intuito Sim. de educar, não de arrecadar. O que está acontecendo hoje com a parte das multas, da arrecadação que é feita? Elas estão diminuindo ou estão aumentando? E parte disso, o que é usado é realmente para a educação do trânsito. Vamos responder essa? Agora vamos responder na outra. Vamos deixar para responder numa outra, que aí a Vamos gente deixar já pra outra. entra já no outro gancho, nesse né? assunto que fala de onde vai o dinheiro da arrecadação, essa previsão desse ano, já Mas- saber Então, quanto gente, vai ser fica arrecadado ligado, pro ano fica que vem. ligado. Mas a É gente não pode deixar, importante. a gente não pode deixar a ponta solta. A gente não pode deixar a ponta solta. Vamos falar Os disso só radares- de Curitiba. É, Só Curitiba. mas Fala os quanto que foi só em Curitiba Não, arrecadado. não é Vamos sobre, lá. não vou falar não vou falar não, vou deixar Então pra vai ficar pra próxima. próxima. Eu quero deixar Não vai a ponta- dar spoiler agora. Não vou. É. Eu quero deixar a ponta solta em relação a radar mesmo. Tá. Então, o Hélio falou, o Maurício falou, a doutora Suzy falou, todo mundo falou, tá, e agora? Como é que fica? Né? Como é que faz? Então, gente, antes de qualquer decisão, antes de você simplesmente pegar e pagar e falar é isso mesmo, vamos pensar fora da caixinha. Vamos parar, vamos analisar.
Primeiro, para e pensa para ver se realmente você tomou essa multa mesmo. Porque o sistema também, a gente está cansado de ver também multas ali que chega de um carro e esse carro não tem nada a ver com a placa. Inclusive a placa clonada. Isso. Inclusive também as fotos, né? As fotos também que vêm nesses radares, que esses radares também tiram foto também, também estão errados. Não é segundo o que eu acho ou que segundo a doutora fala. Isso. Segundo o que o Conselho Nacional do Trânsito determina. Existe determinação. Qual que é o manual? Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Isso, e tem o outro de sinalização também que a senhora falou, né? Tem o Manual Brasileiro de Sinalização Vertical, Manual Brasileiro de Sinalização Horizontal. Então, são vários manuais que falam como as coisas devem ser feitas. Então, só para não deixar essa ponta solta, não pague, já não saia correndo, já pagando, já acostumado, é assim mesmo. O assim mesmo está alimentando o sistema. É o assim mesmo. É o assim mesmo. Então procure. Ou seja, procure um especialista em trânsito. Estude você mesmo a respeito do trânsito. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito está disponível? Está disponível. Está disponível, né? É disponível na internet. Joga lá, baixa lá um PDF e Ctrl F, F12, né? Que dá para poder buscar na verdade, tem no site mesmo do governo, se você procura lá, ele te dá em PDF para você salvar. Inclusive também, eu acho importante a gente pedir para o pessoal da edição, Maurício, depois você pedir para colocar o link aonde pode buscar também esses certificados aqui. Maravilha. Tá? Vamos colocar assim, vamos colocar para aparecer para o pessoal. Isso, para mostrar isso, porque aí você pode também, a pessoa pode ter acesso, porque isso aqui realmente não é público assim, não é que não é público, é que não está acessível. Você tem que cavucar para encontrar. Encontra. Paga alguma coisa para poder ver isso aqui, não paga nada. Só que se você não conhecer, se você não tiver informação, você não chega até ali. Vamos ver se a gente consegue também deixar então o link para as pessoas olharem e ver se perto da casa dele está o radar, se esse radar está em dia, se não está, como é que está. E nas demais coisas, a gente tem a doutora Multas. Isso. Né? Aí... Então, eu vou aproveitar, já que você falou de gancho. Então, gente, quero falar com você agora. Se você tem um desses problemas, ou por multa de radar, ou por qualquer tipo de multa, pagar a multa não resolve, conforme já foi falado aqui. Entra aqui, ó, tem o @doutoramultas, tem o WhatsApp, tem todas as informações dessa empresa, desse casal aqui maravilhoso, que está aqui para ajudar você, ajudar a minha pessoa também. Então, entra lá, faça pergunta. Perguntar é de graça, como falamos anteriormente, não tem custo para consultoria. Tá? E se você quiser entrar com recurso, aí é uma decisão sua. E eles vão estar aqui para auxiliar vocês. Então, entra lá, @doutoramultas, no Facebook Doutora Multas, você vai ter todas as redes sociais, inclusive nós vamos também estar colocando nos canais do Ponto Cego, tá? No canal do YouTube, em todas as nossas redes sociais também, para que você possa, sim, estar cada vez mais informado, tá? E ter o seu direito, né, de recorrer, que é um direito constitucional, não é? Exatamente. É o artigo 5º isso, né? Isso, todos têm o direito a um recurso. Todos têm direito a acesso, né, à informação e acesso ao recurso, à defesa. Ótimo. E vamos também, doutora, providenciar um canal de comunicação com o pessoal para que eles possam colocar as perguntas, colocar os questionamentos, colocarem assim... denúncias, dúvidas. Isso pode utilizar os próprios canais até do Ponto Cego, porque nós vamos ver todos. Nós vamos ler todos e durante o percurso, né, dos nossos episódios, e nós vamos fazer questão de resolver o problema, né, ou melhor, comunicar você como você deve resolver esse problema. E a gente também quer propor o seguinte, você que é jurista, você que já entende a respeito disso também, você pode estudar a respeito disso. Não precisa necessariamente procurar a doutora Multas. O que a gente quer propor aqui é que, de fato, a gente não se curve para o sistema. Vamos colocar um ponto de interrogação em tudo. Sim. Vamos colocar um ponto de interrogação a respeito disso. Não simplesmente chega lá pagando, simplesmente separa. Porque eu sei que o orçamento do brasileiro está cada vez mais difícil. E encaixar isso aqui dentro de um orçamento... Eu digo isso porque realmente minha situação é de indignação. Eu, como motorista... né? O pai de família que está viajando, que está para a estrada, o motorista Uber, o motoentregador, sabe? Quando chega lá e paga essas multas aqui, sai do orçamento Parece dele. que está sendo usurpado. Né? Tá saindo do orçamento do cara, bicho. Sai do pão de cada dia. Isso aqui nada mais é do que também roubando o tempo da pessoa, roubando o investimento dela, o trabalho dela, tudo mais. Se fosse educacional, eu concordava. Se fosse puxão de orelha, vamos dar puxão de orelha. Na verdade é o contrário, né? Ele primeiro pune para depois educar, né? Se educar. E nós vamos tocar isso da ponta mais para frente, é isso? É isso? Então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos terminar mais um episódio do Ponto Cego, tá? E novamente deixar aqui
as redes sociais da empresa Doutora Multas para que você possa se informar, para que você possa ver e resolver o seu problema. Também vamos deixar aqui as redes sociais do Ponto Cego para que você possa estar entrando em contato com a gente, tá? Tirando as suas dúvidas, mandando as suas perguntas, denunciando. Se você viu algo errado, denuncie, porque aqui é o lugar, porque a gente vai dar a martelada em cima dessa denúncia, tá? Para que a gente possa brigar contra o sistema. Não que a gente vá querer ter algum problema com eles, não. E sim, ao contrário, a gente quer ajudar a solucionar esses problemas. Isso mesmo. Não é verdade? Que a justiça aconteça. Exato. Que a justiça realmente aconteça. Né? Seja ela para quem lado for. Doa então, que doer. É verdade. Então, gente, Deus abençoe vocês, Amém. Deus abençoe a vocês que estão nos assistindo, que estão nos escutando através do Spotify, e vai lá de novo aquele fechamentinho que eu gosto, tá? Deus abençoe a todos e lembre-se que é melhor estar seguro do que estar certo. Até a próxima com o Ponto Cego.